Oi, gente, tudo bem com vocês? Deus abençoe. Nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o Logos. Esse ano a Juventude de Caxias trabalhou o tema anual Os que Levam a Palavra. E desse tema nós chegamos no tema da nossa conferência Logos, que está lá em João 20, 21. E assim, Tatiana, como tem sido essa nossa caminhada no Logos nesse ano? Tem sido uma caminhada de aprendizado e de amadurecimento, né? Em sabermos e desfrutarmos do Logos, do Verbo vivo encarnado que veio, que habitou entre nós. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Nós trouxemos para essa conversa dois queridos da nossa igreja de Caxias, pastor Assis Geroni, teólogo, escritor, doutorando. Só isso já tá bom, não precisa falar mais nada. Cheio de siglas aí. E também o Alcino, que é membro da nossa igreja também, da Maranata de Caxias. E também tem todas essas siglas aí que vocês conhecem aí. Teólogo, estudioso da palavra. E a gente vai conversar um pouquinho com eles sobre o Logos. Então, gente, vocês querem dar uma palavra de apresentação inicial? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Pastor? Eu primeiro. Oi, gente, tudo bem? Bom estar aqui com vocês. Agradecer, Tati e Bruno, pelo convite. Um convite desafiador, né, Alcino? Bastante. Deram muito trabalho para a gente com essas perguntas aqui, mas é muito bom estar aqui para compartilhar e falar um pouquinho de um tema tão importante e que mexe com a gente e que faz a diferença na nossa vida, né? Então estamos aí vivendo esse tempo de conferência, que é um tempo especial, um tempo bom, com vigília, com pregação, com movimentação e tudo isso para a glória de Deus. Alcino? Primeiro falar que é uma alegria estar aqui com vocês, né? Fiquei muito feliz com o convite. A gente vai tratar de temas aí bastante complexos, mas é uma alegria estar aqui. É sempre bom poder compartilhar as ideias, né? Não só com o pastor Assis, que eu tenho um contato maior, mas com todos vocês e com a Juventude de Caxias. Então, para mim, é uma alegria estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Então vamos lá? Preparados para a primeira pergunta? Antes da primeira pergunta, só lembrar o pessoal que está assistindo agora esse podcast, né? A gente vai ter amanhã, domingo, né, no culto da manhã, a presença do pastor Igor André, trazendo a mensagem e toda a programação que a gente tem da conferência. À tarde vai ter a resenha com os jovens e no culto da noite, presença do pastor Douglas do Carmo, também trazendo palavra e o complemento do que a gente preparou, do que a juventude preparou na conferência. Vamos lá. Então, gente, sobre essa questão do Logos, né, João começa a falar sobre esse Logos. Esse termo, traduzido como palavra, né? Mas o que ele engloba na sua integralidade dentro da perspectiva bíblica? Muito bem, vamos lá então. O termo, a gente fala de sentido etimológico do termo, né? Olhando para ele no termo grego, que é logos, que nós vimos, ele faz parte do que a gente chama dentro de um amplo campo semântico. Eu vou dar um exemplo básico aqui para a gente entender. Quando eu digo assim, mundo, a palavra mundo todo mundo sabe o que é, mas a aplicação dessa palavra no versículo depende do seu contexto. Então, quando eu falo mundo, eu posso falar de pessoas, Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas do mundo. Ou eu posso falar de um sistema, não ameis o mundo, não ameis o sistema que é no mundo. Ou eu posso falar de criação, natureza, o planeta, isso também é mundo. Então, uma palavra pode ser utilizada em vários momentos, em vários lugares. Ok? Então, já viu como o negócio é puxado. Esse termo, ele surge 312 vezes no Novo Testamento. Então, é muito utilizado. A maioria das vezes é traduzido por palavra. Mas tem outras aplicações que surgem no termo. Por exemplo, apresentar uma ideia, o que Deus disse, os ditos de Deus, decreto, ordem, mandato, profecia do Antigo Testamento no Novo. Há uma aplicação também com esse termo de logos, aquilo que é um discurso, uma narrativa, aquilo que é uma doutrina. Então, tem a ver com aquilo que se fala, o ato de falar. Mas também tem, Alcino, aquela questão de mente, de raciocínio, que tem muito a ver também com o mundo grego. Tem a ver com a questão da razão, né? O logos, que inclusive é de onde vem a palavra lógica.
Então a ideia, uma das ideias da palavra logos, do termo grego logos, é trazer essa ideia daquilo que faz parte da razão, daquilo que ordena, que coloca ordem nas coisas. Logos também tem esse sentido que é aplicado em alguns textos do Novo Testamento. E isso, quando nós entramos em João, que é a nossa base aqui, está sendo Sim. João, né? Quando nós entramos em João, é claro que João ele tem ciência desse termo, dessa ampla definição do termo. Mas especificamente aqui, ele está apontando para algo que nós vamos discorrer aqui no decorrer do papo, que tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com mais do que a palavra de Deus, tem a ver com o próprio Cristo encarnado. Né? Como aquele que está na criação, é um ministro da criação, aquele que governa o universo, aquele que sustenta todas as coisas. Então, vem também para essa questão muito prática para nós, que aponta para Cristo. E aí o termo ganha outro significado, mas isso já é uma outra pergunta. E aí, partindo dessa perspectiva, o Alcino comentou, né, fez um breve comentário também sobre a filosofia grega. Eu queria saber de vocês quais são as diferenças e as semelhanças desse termo logos na filosofia antiga grega e no cristianismo. Então, é porque quando a gente fala da filosofia grega, a gente precisa entender que Jesus ele viveu num contexto greco-romano. Né? Então ele viveu debaixo do domínio do Império Romano. Israel estava debaixo desse império, mas fortemente influenciado pela cultura grega e pela filosofia grega. E quando a gente vai estudar a filosofia grega, a gente vê que o primeiro filósofo, assim, grande filósofo mais conhecido foi Sócrates. Mas antes de Sócrates, a gente tem os chamados filósofos pré-socráticos. E uma das discussões que esses filósofos tinham era para saber qual é o elemento principal do universo. Então eles acreditavam que existia algum elemento que era um elemento que estava presente na essência de todas as coisas do universo. E aí havia os filósofos que defendiam que esse elemento era a água, havia os filósofos que defendiam que esse evento era o fogo, haviam várias escolas. E um filósofo especificamente, chamado Heráclito, ele defendeu uma coisa diferente. Ele disse o seguinte: esse elemento que é responsável por estar presente em tudo no universo não é um elemento físico, não é a água, não é o fogo, é na verdade um elemento metafísico, ou seja, é um elemento que está além daquilo que é físico. E aí o Heráclito vai dizer o seguinte: esse elemento é o Logos, esse elemento é o que sustenta, é o que mantém a harmonia, a ordem das coisas, é o Logos. Então quando João diz que no princípio era o Logos, João está pegando esse conceito entendi. de Heráclito e está dizendo: olha, Heráclito, você tinha razão, mas deixa eu mostrar para você o que é realmente esse Logos. Porque esse Logos ele é metafísico, mas ele também se fez físico e veio como homem e habitou entre nós aqui. Então, na verdade, João ele pega um conceito da filosofia grega e traz esse conceito para uma visão que hoje a gente pode chamar de cristã, ainda que não fosse esse termo que ele usava, né, claro, mas a ideia é essa. Então, ele pega essa ideia e pega também uma ideia do Antigo Testamento, que é a questão da palavra, né, da força da fala divina, porque Deus cria as coisas pela sua palavra. É quando a gente vê a palavra de Deus sendo algo que tem uma dinâmica muito grande no Antigo Testamento. Quando a gente olha para os profetas, a gente vê, por exemplo, o que a gente chama de fórmula de recepção, que é quando diz assim: e veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías. Então perceba que a palavra do Senhor é vista como algo, como se tivesse uma vida própria. Né? Veio tangível, a palavra. Né? Personificada. Né? Personificada. E aí João vai trazer isso tudo para culminar em Jesus. Então João está tentando juntar a ideia de duas realidades do povo hebreu, de duas culturas e da cultura dominante greco-romana. Sim, sim. Talvez não juntar, mas talvez ser um ponto de partida. Então, ó,
aqui tem esse conceito, sei que você já sabe o que é, mas a partir daqui deixa eu mostrar para vocês algo maior, algo melhor. Entendi. Ele se algo que dá mais aproveita sentido. dessa Ele se aproveita. oportunidade. Como Paulo faz lá também em Atenas. Ele falou, sabe esse O Deus desconhecido. desconhecido? Exatamente, então Lembrei eu dessa conheço. parte. E aí ele É. parte para a revelação cristã, né? A revelação da fé cristã. É interessante porque no mundo grego não existe essa questão do material em si. O primeiro é o ideal, é a ideia, é a lógica, por isso logos, né? O ideal que é perfeito. Que é perfeito. Então, o que é material não pode ser tão perfeito assim. Então, é um mundo. Então, o logos é o que materializa o que é visível. Porque a mesa, isso aqui é visível, é físico, mas há um ideal por trás muito maior e melhor. E o logos é que faz isso. O logos é que materializa aquilo que vem à existência. Então, esse é um sentido muito grande na filosofia grega e que outros foram repetindo, ampliando, discutindo. E aí pode significar a ideia de algo que é absoluto, que é universal. Pode significar, como o Alcino foi introduzindo ali, uma semente geradora de outras as coisas. Pode representar essa força que sustenta todas as coisas. Por isso eu já vi gente comentando, e em certo sentido tem razão, que não é que o Logos era um deus, mas era como se fosse talvez um semideus. Ele não é humano, esse aspecto não é humano, mas não é divino. Então ele é algo sobrenatural, algo para além da compreensão, que toca o humano, que toca o material. Então é essa força que sustenta. É um princípio unificador de todas as coisas. Então tudo para ser explicado precisa do Logos, para se ter conhecimento de como as coisas são. É uma mediação entre a divindade e as pessoas, entre o mundo imaterial e o mundo material. E é a razão de um plano divino que coordena, que conduz todo o universo. Então você vê que até na filosofia o conceito do que é Logos é muito amplo. É muito amplo. É muito amplo. E aí entra no mundo judaico, porque no mundo do Antigo Testamento, além da questão da palavra de Deus, que é um conceito fundamental no Antigo Testamento, em toda a Bíblia, mas ali no Antigo Testamento, mas também entra o conceito da sabedoria. Então, Logos, também dentro da cultura judaica ali, daquela cultura dos hebreus, tinha a ver muito com a sabedoria, que também é personificada às vezes. Lá em Provérbios. A sabedoria é a mulher que o filho deve buscar se casar. Isso aí. Né? Aliás, vamos aproveitar e fazer uma aula de hermenêutica aqui, porque tem um versículo mal utilizado. Nossa, que diz assim, já até sei. já até sabe. Eu até sei também. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me encontrarão. E todo mundo vai ter que orar, porque isso é Deus que está falando. Não, é a sabedoria que está dizendo. Né? Ali não é Deus que está falando, é a sabedoria. Né? Então o versículo está mal interpretado. Não é que não é para não orar, é para orar, mas não é esse o versículo. Então o Logos no Antigo Testamento tinha a ver com a palavra de Deus e com essa sabedoria a partir desse relacionamento especial com Deus. E claro, a palavra, que é fundamental. Então João, ele está, olha o desafio. E aí João capítulo 1 é um texto fantástico. Porque ele está olhando para o mundo grego, olhando para o mundo do Antigo Testamento, para as escrituras. Uma série de conhecimentos num texto só, não só... Uma série de circunstâncias. Isso aí. E agora ele tem algo que é uma revelação que está no auge, é o ápice da revelação de Deus, que é Cristo. Então, realmente é um momento singular naquela revelação de Cristo. E aí ele vai pegar pontos históricos, filosóficos, pontos de contato, talvez não seja a expressão correta, mas para construir essa ponte para chegar e falar o que é de verdade esse Logos. E aí tem uma coisa só que eu queria acrescentar, que é o seguinte: imagina agora você ler João 1:1 sendo um grego. Então o grego ele pega para ler e tá lá escrito: no princípio era o Logos. Aí ele fala: legal, isso daqui. Os nossos filósofos sempre disseram, desde lá de Heráclito, ok, a gente concorda. Só que aí vem a frase seguinte. Aí na frase seguinte ele diz: e o Logos estava com Deus. Aí pro grego já complicou. Eles bugaram. Aí já bugou. Mas o judeu fala assim: não, tudo bem, o Logos é o Logos, é a palavra de Deus. A palavra estava com Deus, ok, a gente concorda. Aí vem a terceira frase: e o Logos é Deus. Aí o judeu também, entendeu? Então ele vai um por um, entendeu? Assim, João, quando ele
se utiliza dessa estrutura toda, ele foi simplesmente assertivo? É difícil. Difícil dizer, mas... Ó, eu acho até assim, como a gente tá falando, ele sabe de tudo que tá acontecendo. Mas nesse aspecto, ele amplia o significado para revelar. Quando a gente olha a história dos evangelhos, né, pelo menos na tradição, na história da igreja primitiva ali, da tradição da igreja, a gente sabe que Marcos é o primeiro evangelho, Lucas e Mateus escrevem depois, Mateus segundo, possivelmente, Lucas e terceiro. E a história da igreja diz que assim, João conheceu os 3 evangelhos. E disse assim, mas eu quero... Não é mudar, mas é trazer uma... Lá no Eusébio de Cesareia, ele diz, eu quero mostrar um outro olhar, uma outra forma. Perspectiva. Fato é que os evangelhos, os sinóticos, mostram muito um Jesus filho de Deus, um Jesus que chega, cura, faz milagre, liberta, tal, e vai e prega. João tem outro propósito, melhor dizendo. O propósito de João é teológico. E não que os outros não sejam, mas o de João é essencialmente teológico, porque ele não quer dizer que Jesus é o Filho de Deus. Ele quer dizer que Jesus é Deus. E por que Jesus é Deus? Ele traz 7 grandes declarações, ligando ao Antigo Testamento que diz eu sou, né? Eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição. Ele fala 7 vezes isso, lembrando um conceito importantíssimo para o judeu, e 7 milagres especiais que João relata. Então João tem uma proposta, ele quer falar, esse que se encarnou, ele não é qualquer coisa. Então o Logos aqui em João não é uma ideia, o verbo não é uma ideia, não é um conceito, não é a razão, não é um princípio, não é algo abstrato e impessoal. O Logos aqui é Cristo. E aí isso afronta o mundo grego, e afronta os judeus e até pro cristão. Meu Deus do céu, olha a dimensão dessa revelação. Conceber, né? E um outro detalhe também é o seguinte, que eu esqueci de falar quando eu estava falando de Heráclito, é que João, a tradição diz que João ele foi pastor em Éfeso, ele foi um líder da igreja na cidade de Éfeso, que é a mesma cidade de onde veio Heráclito. Então as ideias desse filósofo já eram muito difundidas lá. Então, ao que tudo indica, João também se aproveitou de uma coisa que já era corriqueira na cultura ali da cidade que ele estava. Então veja, é muito legal isso. Eu me emociono, gente, porque a fé cristã é singular. Né? O cristianismo, a Bíblia é singular. Então João vai dizer, gente, não é uma ideia filosófica, não é apenas uma palavra, que apesar de ser importante, é mais do que isso. É uma palavra encarnada. É uma pessoa, é o próprio Cristo, é o próprio Deus. E aí ele tem uma revelação especial de o que é esse Logos e apresenta isso a nós. Então, o que é o Logos? É um Deus que está na eternidade, que estava na criação, que está em tudo, que se fez carne. Alguém já disse, eu sou levado a concordar que talvez, junto com a sua morte, a encarnação seja a humilhação mais consistente de alguém. Porque o Deus Criador se torna numa criatura. O Deus Poderoso se torna num bebê frágil. E já é um gancho também para a nossa próxima pergunta. A gente até começou a pensar um pouquinho sobre isso também. Quais as implicações teológicas, já até começou a falar um pouquinho, né? De colocarmos Jesus como verbo e agente da criação. Já até começou a falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que tem uma questão também que é a seguinte. A gente precisa olhar pro evangelho escrito por João, quando a gente lê ali o versículo 1, que fala no princípio era o Logos, primeira coisa que a gente já associa diretamente a Gênesis 1. Isso aí, porque nos dois você tem o princípio. Só que quando você vai para Gênesis 1, lá ele diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí ele diz o seguinte, e a terra era sem forma e vazia. Então a ideia ali é uma ideia de caos. A ideia ali é que a terra ela era caótica. E aí Deus vem e diz assim, haja luz. Quando Deus diz haja luz, o que Deus está fazendo? Ele está começando a colocar ordem no caos por meio da sua palavra. Por meio do seu Logos. Então, quando João diz
lá no capítulo 1, que no princípio era o Logos, João está querendo dizer o seguinte: Jesus é o que ordena a criação de Deus. Jesus é o que põe a criação divina em ordem. Jesus é o que é o faça. Aí tem até uma expressão que a gente conhece do latim, que é o fiat. Jesus é o fiat de Deus, ou seja, é o faça-se de Deus. Por isso que quando você pega lá a caixinha de fósforo, tem escrito Fiat Lux, faça-se a luz. É a mesma coisa. Então Jesus é o fiat, é o faça-se, é o logos que ordena a criação que estava caótica lá em Gênesis 1. A ideia inicial, eu acho que a gente pode partir desse ponto aí. É? Certamente, certamente. E o Salmo 33, verso 6, vai lembrar, aliás, em vários momentos a Bíblia vai falar sobre isso, mas vamos lembrar do salmista dizendo no Salmo 33, 6, né? Os céus foram criados pela força da sua palavra, os céus revelam a glória de Deus. Então é pela força da sua palavra que surge. Então essa ideia, bem anunciada pelo Alcino aí em Gênesis 1, traz essa ideia, mostrando já a ação de Cristo como um agente ativo ali. E claro, nós acreditamos naquilo que chamamos na teologia de revelação progressiva. Os primeiros que receberam a palavra, os primeiros a crer, eles têm uma certa compreensão de Deus. E quanto mais o tempo passa, mais essa revelação se amplia. Ela vai se amadurecendo. Vai se amadurecendo. E se revelando também. Então, isso é chamado de revelação progressiva. Né? Aliás, hoje nós temos uma compreensão melhor do que muitos que foram personagens bíblicos. Hoje a gente tem a escritura, a gente tem a iluminação do Espírito Santo, a gente tem o cânon fechado para entender a ação de Deus. Já sabe o final da história. Já sabe o final da história. Já tem o spoiler. Então a gente vai percebendo. Agora João, ele vai reiterar isso, fazendo esse vínculo. Eu acredito, Alcino, que é intencional. Sim. Que João começa no princípio. É intencional, é para falar, fazer tá essa vendo? ligação, Para fazer né? essa ponte, essa ligação aí. Então ele vai reiterar isso dizendo, assim como a palavra estava lá, ele está ativo e participando de forma ativa na criação. O verbo estava lá, o Logos estava lá. Ou seja, porque depois ele vai revelar quem é o Logos. Então, o Cristo estava lá. Então, isso tem tudo a ver com essa pergunta. Como que é a pergunta? Jesus como verbo e agente da criação? Claro. E aí não é só João que vai dizer isso, né? Nós vamos ter Paulo falando isso em alguns momentos, em algumas das suas cartas. Tudo foi feito por ele, por meio dele, são todas as coisas. Colossenses, que é uma carta que é escrita dentro de um conceito de uma heresia contra a divindade de Cristo, contra o poder de Cristo como Deus, vai surgir, aí Paulo vai dizer, nele reside toda a plenitude de Deus, e vai apontar para a criação. Então não é só Gênesis que fala de criação, né? Criação é um conceito teológico presente em vários textos bíblicos, numa teologia bíblica mais ampla, e que João vai destacar isso aqui com muita firmeza. Então, quais são as implicações? Porque essa é a pergunta, né? E eu sou bem ponto por ponto. Qual é a implicação teológica que a gente tem aí? Entra comigo aqui e vamos comentar esse negócio. Primeiro, Jesus é Deus. Sim. Essa é a primeira. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então Jesus é Deus. Isso é totalmente teológico, porque João está provando aqui que ele não é apenas o Filho de Deus encarnado, como o judeu esperava uma profecia de um Filho de Deus que viesse, um Filho do homem que viesse. Os evangelistas sinóticos vão falando, ele é Filho do homem, ele é Filho de Deus, ele é Filho do homem do Filho de Deus. Aí João vem e diz, tudo bem, mas ele é mais do que isso. Ele o próprio Jesus Deus. usa esse termo, o Filho do homem. Jesus gosta Lucas dessa expressão. Parece muito Lucas, né? É a que ele mais gosta de usar, Sim, Filho do homem. sim. Né? Arrebentando por uma profecia de Daniel e de outros textos. Mas aqui, então, João vai dizer, não é só isso, é Deus. Então, sugere que ele é Deus, mas mais do que isso. Veja o verso 1, porque ele está fazendo uma aplicação. No princípio era o verbo, então o Logos. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, o verbo estava com Deus já mostra que é uma distinção de pessoas. Duas pessoas. Não simplesmente a personificação como falamos antes. Não. Simplesmente uma pessoa tanto quanto. Tá? E isso é fundamental, porque nesse conceito, João está escrevendo num tempo, eu acredito que há um
protognosticismo surgindo, o gnosticismo vai ser uma doutrina mesmo do século II em diante com muita força. Mas já há um ideal gnóstico aqui que diz assim, não é possível que Deus, o Espírito perfeito, se encarnou e virou homem. E aí nós temos Ário rejeitando isso, e o docetismo, né? Rejeitando isso. Vamos lá. Inclusive, as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, são uma resposta quase que direta a essas ideias. Porque ele vai falar lá. João vai ter uma preocupação ao longo das cartas dele de mostrar que Jesus veio em carne. Ele vai ter essa 100% homem preocupação. e 100% Deus. Justamente para combater essa ideia de que o divino não poderia encarnar, que também vem da filosofia grega, né? Principalmente de Platão. A ideia de que o que é puro não pode estar no que é carnal. O que imaterial não pode se misturar com o que é material, né? Uma outra coisa que eu gosto nesse texto também, essa ideia de verbo, além da questão teológica, até se a gente for olhar para a questão linguística, tem uma coisa interessante aí. Porque quando a gente estuda, e isso vale para qualquer idioma, mas vamos pegar o português, por exemplo. Qual é a função do verbo? A função do verbo é a seguinte, vamos imaginar uma frase. Então vamos pensar, a Tatiana é inteligente. Tem essa frase aqui. Concorda, Bruno? Acertou, ele acertou. Perfeito, então. Já foi revelação. A Tatiana é inteligente. Não foi carne nem sangue. Quando a gente olha para essa frase, então vamos compartimentar essa frase. A Tatiana é inteligente. A é o artigo, né? Tatiana é o núcleo do sujeito, né? O sujeito. É o verbo. E inteligente é o predicativo do sujeito, tá? Então a gente tem a Tatiana... Aula de português. Tá vendo só? Relembrei aqui, ó. Relembrei, você viu? Tá, se eu engasgar, mas eu ia acertar também. Então a Tatiana é o sujeito quando predicado é nominal, o verbo é de ligação. Isso aí. Então, ó, a Tatiana é o sujeito. Inteligente é o que a Tatiana é. Então, o verbo é o verbo ser. O verbo tá aqui como é. Se eu tiro o verbo, a frase fica a Tatiana inteligente. A frase perde o sentido. Perde sentido. Porque o verbo, ele tem duas funções. Ele dá o sentido para a frase e ele conecta o que o sujeito deve ser com o sujeito. Ele é ligação do predicativo, né? Do sujeito. Então, quando João chama Jesus de verbo, ele está dizendo duas coisas também, no sentido linguístico. Ele está dizendo que Jesus é o que dá sentido para todas as coisas e Jesus é o que permite que nós sejamos aquilo que nós devemos ser. Eu Por nunca isso que tinha ele é um pensado verbo. sobre essa perspectiva. Pois Nossa. é. Tá vendo como língua portuguesa ajuda a ler a Bíblia? Língua portuguesa ajuda real. Calma aí, começa. Repete essa última parte aí, por favor. Foi muito intenso pra mim. Calma. Foi muito intenso. Então, olha só. O verbo, ele tem a função de dar sentido para a frase, mas ele também tem a função de ligar. Pensa na frase que eu falei. O inteligente, a Tatiana. Porque se eu tiro o verbo, fica a Tatiana inteligente. Não faz sentido nenhum. A Tatiana é inteligente. Então é o verbo que permite que a Tatiana seja o que ela deve ser, que é inteligente. Portanto, o verbo liga o sujeito ao propósito. Entendeu? O logos liga... Exatamente. O logos é o que dá finalidade. É o que dá ao sentido propósito. e finalidade à criação. Entendeu? Por isso que ele é o Criador. O verso 3 vai dizer exatamente isso. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não teria como a criatura estabelecer uma ligação, ela por si só, com o Criador, a não ser o próprio Criador estabelecer essa ligação. Ele mesmo que fez. Ele é o agente primário de todas as coisas. Então, ele é o Criador, ele é o agente principal, como vocês colocaram nessa pergunta. Ele é o agente principal ativo desta criação que está fazendo todo esse vínculo. Outro aspecto, outra implicação. Não, pode falar, desculpa. Ele é eterno. Porque o verso 1 e o verso 2 vão dizer, ele estava no princípio com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus. Então veja, Jesus é Deus, Jesus é o Criador, Jesus é eterno. Isso é fundamental para nós, porque ele não se fez, ele estava. Ele não surgiu depois, ele estava lá. Sempre foi Deus, sempre estava com Deus. Então sugere aqui igualdade,
de essência, de natureza, a Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Há uma associação total aqui. E isso é muito bonito, porque é uma implicação teológica fundamental para nós. Nós podemos ver isso. Outra coisa, porque daí eu pulo para o verso 14, que é um dos versos que eu mais gosto da Bíblia. Né? Então ele vai falando, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e tal, e tal. E aí ele chega no 14, e agora? O verbo se encarnou. E habitou entre nós, cheio de graça. Essa parte é o que eu mais gosto também. Eu amo esse texto. Eu fico imaginando ele andando assim, ó. Sabe, Assim, o João tá fantástico mundo de Bob, assim, fico imaginando. Olha a revelação, gente. Olha aquilo que era o verbo, aquilo que a gente achava que era só um ideal abstrato. Se tornou gente, se tornou uma pessoa. Encarnou, o termo encarnou aqui no termo habitou, né? E habitou entre nós, é o termo que é utilizado, por exemplo, para tabernáculo. Então o termo é tabernaculou, Deus fez um tabernáculo entre nós. Ele está entre nós. Então ele veio ao nosso encontro. E isso há uma outra implicação teológica aqui. Qual é? Jesus é uma pessoa. Ele não é uma força ativa, ele não é um pensamento, não é só uma ideia, não é a razão, uma energia, não. Ele se revelou aqui como um Deus encarnado em forma humana, em carne realmente, não semelhante à carne como depois as heresias do segundo século vão dizer. Não, é o próprio Deus como homem. E cheio de graça e verdade, e atenção, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui eu acredito muito numa conexão com Êxodo 33, 34. Com certeza. Quando Deus mostra a sua glória, parte da sua glória para Moisés. Olha o que um judeu está ouvindo aqui. Deus mostrou a sua glória lá atrás. Tem muita referência para o judeu aí. Claro que tem. Deus mostrou a sua glória lá atrás, mas só um pouquinho. Quando Moisés desceu, Êxodo 34, o povo viu o rosto dele resplandecer. Agora João está dizendo, como ele se encarnou, nós vimos a glória dele. Como a glória que havia lá, e assim, do Pai que se revelou no Antigo como a Testamento. ideia do que é Logos ajuda a compreender a Trindade. Você está, né, estou passeando no Antigo e no Novo Testamento. Como a ideia do que é Logos ajuda a gente a ter essa compreensão. Eu sei que entender a Trindade é um desafio, né? E nem existe nem essa palavra, né? Assim, Trindade mesmo, literal ela na Bíblia. Depois, na Bíblia não. Não, na Bíblia não, né? Ela aparece depois. Né? Quem vai trazer esse termo Trindade, na verdade, é Tertuliano, que é um dos pais da igreja, né? Mas na Bíblia o termo Trindade não aparece, porque o termo Trindade ele é fruto, na verdade, de uma construção teológica. E aí a gente chega nesse termo, mas se você procurar a palavra Trindade na Bíblia, não realmente tem, não tem. Como o microfone não tem, como sim. Mas olha, vamos olhar para o contexto, porque eu acho que vale a pena, né? Essa é uma das mais difíceis que eu achei. Acho que é a mais. Você não foi? A gente tem que entender alguns aspectos. Primeiro, tem coisas que nós acreditamos que constituem um mistério e nós cremos pela fé. Não há uma explicação plenamente racional para dizer a Trindade é assim, assim, assim. Não dá. Não há uma explicação plenamente racional para dizer Jesus é 100% Deus, 100% homem. Não há. Então tem questões que são mistério, que não se explica logicamente, racionalmente. É isso aí, tá? E a encarnação de Cristo e a Trindade, ou a triunidade de Deus, são um desses aspectos. Mas a gente sabe que olhando dentro de uma teologia bíblica, a gente consegue encontrar elementos para ir percebendo e construindo essa ideia que foi designada de Trindade. Veja o verso 18. Ninguém jamais viu Deus. Correto? O que Moisés viu lá foi um pouquinho da glória de Deus. Ninguém jamais viu Deus. Agora, o Deus unigênito, o verbo encarnado, que está junto do Pai, é quem o revelou. Então aqui o texto já vai nos dizer, desde o verso 1, o verbo era Deus e estava com Deus, são duas pessoas distintas. Isso quer dizer, não é que era Deus diferente, não são três deuses, mas alguém que estava em Deus, com Deus, e alguém que revela Deus. Não é 3 em 1 e 1 em 3. Não, é alguém que realmente é Deus, estava com Deus e revela Deus. Então, Jesus aqui, ele entra dentro desse conceito, o texto também, João vai tratar muito da questão do Espírito Santo, mas nós vamos percebendo então aqui que aquilo que era uma palavra no Antigo Testamento, como o Antigo Testamento é cheio de sombras,
né, para apontar para uma realidade plena e perfeita que se O revela. texto de Hebreus diz isso, né? Tudo isso era tudo isso era sombra. Sim. Tudo era uma sombra. O foco não é José, o foco não é Moisés, o foco é Cristo. O que eles estão ali é só para apontar para Cristo, né? Eu gosto quando Paulo, em Gálatas 3,16, ele vai dizer assim, olha, o descendente lá de Abraão não é o Isaac. Né? Não está falando dos descendentes, não tem nada a ver com Isaac, com Israel. Não são israelitas. É um só, é o Cristo. Então, o Antigo Testamento existe para apontar para Cristo. Então, nessas sombras, nós vamos vendo que essa força poderosa da palavra de Deus no Antigo Testamento é um mistério que vai se revelando cada vez mais para nós no Novo Testamento. Na criação, há um façamos. Eu sei que é uma explicação dos judeus dentro de um plural majestático, né, dizendo assim, é como se Deus fosse meio humilde, dizendo assim, nós vamos fazer, quando na verdade está querendo dizer que era ele. Né? Bom, vamos deixar isso para lá. Há um façamos que implica já que há não apenas uma pessoa agindo na criação. E a gente sabe, o Espírito pairava sobre as águas e o Verbo estava lá. É ele que sustentou, ele foi o meio para a criação. Fiat Lux, aula para entender que Fiat não tem a ver só com carro, mas tem a ver com outras coisas. Né? Aprendi aqui então, hoje. Se há um façamos e se o Verbo está na criação, quem pode criar todas as coisas? Só alguém que é Deus. Então, isso quer dizer, de fato, Jesus é Deus, tanto quanto o Pai. Pelo menos aqui, não vamos entrar na questão do Espírito, porque não está fazendo parte, mas a gente poderia dizer tanto quanto o Pai, tanto quanto o Espírito. Ele está na criação, ele sustentou, Salmo 33:6, pela palavra ele sustentou a criação, ele gera a criação. Então há uma implicação, sim, trinitária nessa compreensão. Parece-me que há 10 vezes a expressão e disse Deus, haja, e disse haja. Então, veja que há uma implicação até com os mandamentos, há todo algo por trás que vai apontando. Não tem nada por acaso. E João está dizendo, assim como o verbo é preexistente, a palavra é preexistente, então Cristo, o verbo encarnado, é preexistente. Ele é Deus, desde o Antigo Testamento, desde a criação. Então, o Logos é preexistente. É certo? Isso aí, não tem nem o que acrescentar. Vamos para a próxima, ainda bem que ele respondeu a mais difícil sozinho, ainda bem. Graças ao Logos. Eu vi uma frase do Champlin, eu sei que muitos não gostam do Champlin, eu gosto do Champlin, Norman Champlin. Eu gosto também. Você gosta também? Eu não sei que tem uma turma aí que não gosta dele, mas gosto. Enfim. Tem probleminha, mas eu gosto. Claro que tem, mas qual não tem, né? Mas qual, é bom, vamos lá. Ele diz um negócio que eu gostei, eu até trouxe aqui. Um Logos que teve começo não seria o verdadeiro Logos. E essa é uma verdade. Um Logos que teve começo não seria. O sentido nem filosófico do Logos, né? Então, ele é Deus, sempre esteve com Deus, era Deus desde o princípio, estava lá na criação, se encarnou, não foi criado, mas fez parte da criação, criando todas as coisas. Essa questão eterna da Trindade, né? Até para a gente poder entender um pouco melhor, é atemporal, ou está acima, não se submete ao tempo, né? Então, o tempo está acontecendo no universo para os seres humanos, mas o tempo não impacta. Eu tenho uma versão de tempo bem não bem impacta a Trindade em momento algum. Tanto que a Tatiana tem essa ilustração que ela gosta muito de usar do tempo, né? Fala aí, Tati, todo mundo tem que ouvir. A minha ideia, né, de como o Senhor vê o tempo, né? A gente vê linear, começo, meio, fim. E Deus vê em espiral. Ao mesmo tempo, ele vê a gente nascendo, morrendo, tendo filho, casando, estudando. Assim, ao mesmo tempo. Ele olha assim, ele vê tudo acontecendo ao mesmo tempo. Pensa naquele filme Twister, que o negócio tá rodando assim, o vento, esqueci o nome agora. Ele vê tudo ao mesmo tempo. E vou te falar, eu tive esse entendimento, não foi agora, foi em 2017. Eu lembro nitidamente quando o Espírito Santo me revelou esse entendimento. Pra mim, funciona essa aplicação, enxergar dessa maneira como Deus nos vê, né? Como a questão do tempo relacionado a nós e a Deus. O C.S. Lewis tem uma ilustração muito legal também, que ele fala o seguinte: imagina que você tem uma folha em branco, e aí você vai e faz um risco assim na folha. E aí o início do risco que você fez é o passado, o meio é o presente e o final é o futuro. E aí ele fala assim, onde que Deus está nisso aqui? Aí ele fala, Deus não está em lugar nenhum, Deus é a folha. Entendeu? Então aí dá uma ideia de eternidade. E é interessante por quê?
Porque Deus, ele é eterno, mas quando ele encarna, ele entra no tempo. E aí, qual é a grande sacada aí é a seguinte: Deus sai da eternidade e entra no tempo para tirar o ser humano do tempo e levar ele para a eternidade. Nossa. Né? Então, Top essa. É. Top. Arrasou. Fala de novo, Fala de irmão, novo, que fala essa de tem novo. que... Essas paradas intensas tem que repetir. tá bom, falo de novo. Deus, ele sai da eternidade e entra no tempo para tirar o homem do tempo e levar para a eternidade. Então, essa implicação do Logos ser eterno, mas encarnar, mostra a questão do esvaziamento, né? Do quanto ele se esvazia dos seus atributos para poder se fazer como um homem, para proporcionar ao homem, lá na frente, a oportunidade de viver a eternidade com ele. Filipenses, né? Vai dizer isso, né? Que ele se esvaziou da sua glória, né? E sendo canto- Deus, ele não teria... não sendo Deus, ele não teria essa capacidade de dominar a criação como um todo. Somente sendo Deus, o Criador. Só Deus é capaz de Certamente. fazer isso. Então, quando você olha, para a gente fechar a última questão, ali nesse texto do Logos, em João capítulo 1, enfim, ele está falando da eternidade de Jesus. Só pode ser eterno quem é Deus. Sim. Ele está falando da criação. Só pode criar quem é Deus. Ele está falando que essa pessoa que está lá é distinta do Pai. Isso já aponta para uma trindade, aponta para mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa. Né? Lembrando, o conceito de trindade é um Deus, não são três deuses, com três pessoas distintas. Tá certo? Então, nós vemos isso nesse texto. Então tem tudo a ver também com a trindade. Ok. Show. Não queria que acabasse. Pular pra próxima. Vamos pular para a próxima. Apesar do Cristo ser descrito como verbo e também como Deus, ele ainda se põe em alguns momentos como menor que o Pai, como está lá em João 14, 28. O que explica esse posicionamento? Par ou ímpar? Não, fica à vontade, fica à vontade. Eu acho que a gente já começou a introduzir um pouco desse assunto. Já falou, né? já passou. E esse texto ele foi muito utilizado dentro dessas correntes heréticas aí dos primeiros séculos para dizer que era impossível que Jesus fosse Deus ou que Jesus era um Deus menor. Né? É sempre a gente ter um princípio hermenêutico na cabeça. Texto fora de contexto gera pretexto. Então eu preciso analisar o texto à luz do seu contexto. E na hermenêutica a gente tem aquilo que a gente fala contexto imediato, contexto remoto, para falar do que está próximo e de um contexto mais amplo. Então você tem um contexto amplo e um contexto mais próximo, mais imediato. O contexto mais próximo é o capítulo anterior, o posterior, depende do texto. Mas todo o texto deve ser olhado à luz do seu livro, da sua proposta como uma obra literária. Sim, que está ali. sim. Então, se você tirar João 14, 28, aqueles que têm uma doença chamada versiculite fazem isso. Muito bom. Tira João 14, 28 e fala, tá vendo? Jesus é um Deus menor. Existem seitas, né, pseudo-cristãs que dizem isso. Agora, quando você olha todo o Evangelho de João, você está vendo que João não quer dizer isso. E que o próprio Cristo, em outros momentos, não vai dizer isso. Em João capítulo 10, 30, ele diz assim, eu e o Pai somos um. Somos. Agora ele vem e diz, o Pai é maior que eu? Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Exatamente. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O 1 Esse 18. vem é bonito. Isso aí pega. Então, será que há uma contradição no Evangelho de João? Porque aqui Jesus está dizendo isso. Então vamos entender qual é o contexto. E aí o Alcino já começou dizendo, a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, fez uma escolha, o próprio Deus fez essa escolha na encarnação da segunda pessoa da Trindade, de um esvaziamento, de abrir mão dos atributos. Ele não deixou de ser Deus. Ele abriu mão das suas prerrogativas divinas, de fazer tudo o que ele quisesse. Isso é uma decisão que não nega a sua divindade ou não justifica uma pseudo-inferioridade. Na verdade, significa outra coisa que não tem nada a ver com isso. Não. Não muda a essência, a natureza de quem ele é. Ele é Deus e continua sendo Deus. Agora, olhando aqui, ele então, enquanto homem, sim, ele abriu mão de suas prerrogativas. Imagine ele agindo como Deus em todas as coisas. Ele agiu como Deus em alguns momentos. Mas, em vários momentos, ele teve fome.
Ele sentiu cansaço. Chorou. Ele chorou. Enjoou mesmo, né? Isso aí, a sua humanidade é manifesta para se cumprir o propósito eterno de Deus. Então, o próprio Jesus intencionalmente assumiu uma posição de inferioridade em um corpo humano. Enquanto homem encarnado, ele tem as suas limitações. Enquanto homem encarnado, ele é sim menor do que o Pai, porque o Pai está na glória em sua total autoridade, deidade, suficiência. Então, o Pai, em sua glória perfeita, é maior do que essa condição temporária. E a gente tem que ir para João 17, ou se você quiser falar, você entra aí. Uma coisa, eu vou esperar você terminar esse raciocínio, porque eu vou querer trazer uma outra questão para essa ideia aí de maior e menor, que eu também acho que a gente precisa tocar. Ótimo. Então a gente olhando para João 17, porque vamos lembrar que ele está vindo fazendo um discurso aqui, a partir do capítulo 13, 14 para frente, ele está fazendo um discurso. Tá? A inferioridade da qual Cristo fala aqui, então, não é algo que seria semelhante se ele ficasse ou se ele fosse, não, mas é algo que vai ser removido na sua ida ao Pai. Enquanto o homem ele está numa suposta inferioridade, se comparar de deidade, mas é uma inferioridade humana, porque as suas limitações humanas não existirão mais. Veja João 17:1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho. Jesus não está glorificado no corpo humano tanto quanto o Pai estava glorificado. E aí olha o verso 5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Lá na criação. Então lá eu era igual a ti. Lá eu tinha a mesma glória que o Senhor tem. Mas agora, enquanto homem, essa glória não está. Mas eu ressuscitei, eu vou para junto de ti, eu vou ser glorificado. Então aqui é exatamente isso. Cristo, ao retornar para o Pai, vai ser restituído. E aí voltamos lá para o verso. Qual que era o capítulo mesmo? João 14, 28. 14, 28. João 14, 28. Vamos ver o versículo inteiro? Porque daí Jesus está dizendo: não fiquem tristes porque eu vou embora, gente. Se alegrem, porque eu vou voltar para o meu Pai. Eu vou receber a glória de novo do meu Pai. E depois eu voltarei para buscar vocês. Então, olha como o contexto faz sentido. Então, me amem por causa disso. Né? Eu não sou menor, eu só estou voltando, vou ser restituído em glória e eu voltarei. Então, é basicamente isso. E um outro ponto também é o seguinte: quando a gente olha para o capítulo 14 como um todo, é a questão do contexto, a gente vai observar que Jesus ele está falando ali de coisas que o Pai vai fazer através dele, através do Espírito Santo. Então ele fala: o Pai me enviou, o Pai vos enviará o Consolador. Ele vai falando, a ideia que Jesus está querendo passar ali é a seguinte: nesse momento que eu estou aqui com vocês como homem, o Pai tem mais autoridade do que eu, nesse momento, porque ele abriu mão de certos atributos. Então, quando ele diz que o Pai é maior, ele está falando de características específicas que o Pai tem e que naquele momento ele abriu mão. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Por exemplo, não sei se você gosta de futebol. Gosto. Você gosta de futebol. Então, se eu digo... Ele é vascaíno. Então não gosta tanto, mas tudo bem. Eu gosto de futebol. Entendi. Mais de futebol do que o do Vasco. Que bom, que bom, que bom. Mas vamos supor, se você gosta de futebol, se eu digo assim para você: o Pelé é maior do que o Messi. Tá certo. Tá certo, ok. Mas veja bem, quando eu digo Pelé é maior do que o Messi, eu tô dizendo em algum momento que o Pelé é mais humano do que o Messi? Não. Você está no contexto de técnica e habilidade do futebol. Exatamente. Mas quando eu digo o Pelé é maior do que o Messi, eu não tô dizendo que o Pelé é mais humano do que o Messi, correto? Então, por que quando Jesus diz que o Pai é maior do que ele necessariamente está dizendo que o Pai é mais Deus do que ele? Perfeito. Certo? A gente precisa analisar de acordo com o contexto. E aí entra toda a explicação que o pastor Assi deu. Ele está falando de características específicas. O que está em jogo aqui não é a quantidade de divindade que cada um tem. Não é disso que Jesus está falando. Porque a gente não aplica esse raciocínio para nada. Se eu digo que o meu celular é maior, que o tablet do pastor Assírio é maior do que o meu celular, os dois são igualmente eletrônicos. Ele não é mais eletrônico do que o meu celular.
A gente não usa esse raciocínio para nada, mas para esse versículo especificamente as pessoas Vocês querem usar. Entendi. Entendeu? Não tem fundamento. Porque é um raciocínio É o que... texto sem um pretexto, né? Exatamente. É isso aí. Lembremos de um princípio hermenêutico que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Sim. Se você pega um versículo isolado, você pode criar uma heresia, como criaram a partir desse texto. E até hoje tem aqueles que são unitários, que não acreditam na Trindade, ou aqueles que querem ver em Jesus um Deus menor, como, por exemplo, uma seita pseudo-cristã, que são os Testemunhos de Jeová. Sim. Se precisar cortar, corta depois. E assim por diante. Mas nós precisamos entender ele à luz de todo o texto. Tá certo? À luz de todo o texto. E aí, com base nesse conhecimento do que é o Logos, né? Sobre o que nós estamos tratando aqui, deu até vontade de fazer faculdade de teologia, fazer uma segunda faculdade, me deu até vontade. A partir desse conhecimento, e aí? Como nós levamos a palavra? Que é o que a gente está tratando durante todo o ano na nossa juventude. Eu acho que... Eu sei o que eu levo, nós levamos a palavra. Quer acrescentar alguma coisa, Bruno? É nessa Esse linha, viés. é nessa linha. Como é que a gente consegue... E aí eu tenho falado muito com os Tá na jovens nossa blusa. sobre o dia a dia, né? Como é que eu consigo pegar todo esse volume de informações, que não são apenas informações, mas é o próprio Cristo, né? A essência do Logos, e primeiro, entender o que eu levo e transmitir o que eu levo. A primeira coisa aí é sintetizar tudo que a gente falou aqui, resumir tudo que a gente falou aqui, entender que Jesus é a própria ação de Deus encarnada. Por isso que ele é o verbo é a ação. Então, a primeira grande mensagem que a gente deve levar é a ideia de que Jesus é Deus agindo entre nós. A encarnação é a prova de que Deus tem interesse no ser humano. E aí a gente volta para uma questão que o pastor Assi falou das particularidades do Evangelho de João. Uma das particularidades que João tem no seu Evangelho, além da questão do eu sou, todas as características que o pastor Assi já levantou, o Evangelho de João é o Evangelho que mais vai apresentar Jesus tendo encontros pessoais. Se você pega os outros evangelhos, você vai encontrar muito Jesus falando com a multidão. Mas em João você vai ver Jesus falando com uma pessoa só várias vezes. Então em João 3 você tem o encontro dele sozinho com Nicodemos. Em João 4 você tem o encontro dele sozinho com a mulher samaritana. No 5 você tem ele sozinho com o paralítico do tanque. Por aí vai. Então a ideia é mostrar que Jesus é Deus, mas ele não é só Deus. É a questão do Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele é Deus que vem para se relacionar com a gente. Então a mensagem que a gente leva é a mensagem de um Deus, mas não um Deus que está distante, lá no céu, alheio a tudo que a gente vive aqui na Terra. Não, é um Deus que tem interesse em ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. A gente entendendo isso, entendendo a importância do Logos de Cristo como sendo o verbo, como sendo a ação, como sendo o que dá sentido, o que ordena a criação, eu acho que aí a gente tem um caminho para vários meios de alcançar, de fazer com que a nossa mensagem seja ouvida pela sociedade. Muito bem. Parabéns, é isso mesmo. O que eu falo agora, Luciano? Você já falou tudo. Vamos lá. Olhando, eu amo a Bíblia, porque eu percebo que a Bíblia não é um livro com 66 livros desconexos. Há um enredo, gosto de usar essa expressão, há um enredo que estabelece o plano de Deus, que começa em Gênesis 1 e termina em Apocalipse 22. Tudo que está ali converge para um propósito. É para Cristo. Jesus disse, as Escrituras testificam de mim. Então, qual é o propósito das Escrituras? É apresentar esse grande plano de Deus, esse grande propósito de Deus, que se dá por meio da encarnação do Verbo. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, ou seja, o plano A de Deus sempre foi Cristo. Não é que não deu certo com Adão e Eva, vamos ver o que a gente faz agora. Não. O plano sempre foi Jesus.
Por isso ele tinha que encarnar, por isso ele tinha que nascer como homem, por isso ele tinha que viver, por isso ele tinha que morrer e ressuscitou. Porque esse era o plano de Deus. Então, por isso que há esse vínculo. No princípio Deus criou, no princípio era o verbo. É a Bíblia se conectando, é a história bíblica da salvação se conectando. Então, nós vimos aqui o plano de Deus, a unidade do plano de Deus em toda a Escritura se manifestando a nós. Então, isso é um primeiro pressuposto que a gente tem. E agora, nós percebemos que esse plano ele converge centralmente, assim, singularmente, em Cristo. E aí, o que eu tenho que pregar, a palavra que eu levo, não é um discurso apenas. Não é uma ideia. Não é uma religião, não é a razão. É Jesus. É mais do que uma mensagem. Jesus é a mensagem. Jesus é a pessoa. Jesus é o Cristo. Então, é esse relacionamento, porque ele veio para nos levar de volta para ele. Né? Ele encarnou, ele nasceu para morrer, para nos levar de volta, para nos fazer ter vida e nos levar de volta para ele. Então, essa é a mensagem que a gente tem que levar, é Jesus. É muito mais que um discurso. E aí, aquilo que o Novo Testamento vai dizer, olha, o mistério que havia. Tem crente que gosta de mistério. Olha aí o mistério de Jeová. Né? O Novo Testamento vai dizer assim, o mistério foi revelado. O mistério é Cristo. O mistério é o Logos. É o Deus encarnado, é o Deus que veio para morrer no nosso lugar e ressuscitou. E aí eu concluo dizendo assim, o Logos gerou vida lá na criação, o Logos se encarnou para trazer vida a nós. A palavra que nós levamos tem que levar vida, tem que gerar vida nas pessoas. O Logos revelou quem Deus é, 1,18 que nós lemos. Então nós, com a nossa vida e com a nossa mensagem, nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. E nós devemos anunciar a verdadeira palavra de Deus. Billy Graham falou isso. Né? Eu não sei se foi Billy Graham, se foi alguém que falou. Nós somos a Bíblia como está lendo. Nós levamos isso para que as pessoas vejam Deus, para que as pessoas vejam Cristo, por meio da palavra que pregamos e com o testemunho de vida que temos. É isso que nós fazemos ao levar a palavra. Nossa, perfeito. Glória a Deus. Perfeito, muito bom esse papo, essa aula, né? Papo não, papo, Mega aula. papo. Essa Se a gente aula. juntar mais umas 15 horas, já dá uma extensão em teologia. Dá uma Ficaria pós-graduação aqui, em cristologia. dá. Ficaria aqui ouvindo por várias horas, um assunto também que eu gosto bastante. Muito obrigada, pastor Assi. Muito obrigada ao Sino. E ó, eu gostei desse negócio, hein? Que a gente vai fazer mais ao longo do... Viu só? A dupla foi legal. O Ciro é o Sino. A dupla sertaneja. O Ciro é o Sino, tá Tem que vendo? falar com sotaque, o Sir e o Sino. Isso, a Cir, como fala na minha terra. Sir. Ó, mas Bruno e Tati, foi bom estar com vocês, foi bom esse bate-papo, que Deus continue abençoando a liderança de vocês, a liderança toda que tem trabalhado, essa galera que tá aqui no bastidor, ó, tá ali, Ramon, Priscila, que Deus abençoe vocês e toda a nossa juventude. Eu vou dizer uma coisa, para terminar, eu fiquei preocupado quando eu vi as perguntas, falei, meu Deus, quanta pergunta difícil, mas me deu tanta alegria de ver que a nossa juventude não é uma juventude de oba-oba, só da festa, mas é gente séria que ama Deus. E essas perguntas demonstram a maturidade bíblica e espiritual. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus pela juventude de Caxias. Vocês são bênção demais. É isso aí, é isso aí. Eu reitero o que eu falei no início, a minha alegria de poder estar com vocês, de poder contribuir de alguma forma. Fiquei muito feliz com o convite. E eu acho que isso que o pastor Assi falou é muito importante. As perguntas realmente eram bem difíceis. Eu me assustei quando ele mandou. Ele falou assim, vamos participar lá comigo. Tá? Quando ele mandou as perguntas, eu falei, pô, será que ele me mandou certo as perguntas? Isso aqui é pergunta de mestrado, Então, realmente, fiquei muito surpreso. Eu nunca tinha visto uma coisa nesse nível, né, vindo assim para uma conversa. Isso, geralmente são coisas que a gente trata nas aulas de cristologia, né, gasta tempo e tal. Então, fiquei muito feliz de poder contribuir de alguma forma com a Juventude de Caxias, que é a igreja que eu faço parte também. E sempre que quiserem, eu estou à disposição de vocês, tá bom? E a gente só quer deixar registrado que essas perguntas foram desenvolvidas pelos jovens, tá? Não Sim. foi por mim nem pelo Bruno. A gente tá aqui, fomos só os A portas-vozes, gente né? só terceirizou e eles vieram com entendi. isso aí.
Impressionante mesmo. Foram desenvolvidas pelos jovens. E amanhã estaremos dando continuidade à nossa conferência Logos. Né? Como o Bruno falou no começo, você é o nosso convidado. Esteja conosco no domingo pela manhã, pastor Igor André. À tarde vamos ter resenha, jogos, cantina, interação, comunhão. E à noite, às 18 horas, com o pastor Douglas do Carmo. Vamos continuar tratando desse assunto que não se esgota, né? Que é um assunto inesgotável. E vamos aprender um pouco mais e desfrutar do Logos na nossa vida. É isso aí, pessoal. Obrigadão. Muito obrigado a todos. Um Até abraço. a próxima. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Deus Tchau, tchau. abençoe.